Olá, primeiro eu quero agradecer ao Winnie desse convite de participar do projeto da Planari. Para a gente que já trabalha com turismo há muitos anos, né? É super importante, é uma delícia, né? Participar desses projetos onde a gente pode compartilhar um pouquinho com vocês toda a nossa experiência de trabalho dentro do turismo. Eu tenho muita história para contar, não sei se você tem tempo, mas eu vou tentar resumir aqui. Então, eu sou Luciane Quadro, sou turismóloga, tenho especialização em marketing turístico e também tenho mestrado em turismo e hotelaria. E eu vou começar contando como tudo isso começou, né? Talvez que tenha me influenciado, né, a trabalhar e viver do turismo. É culpa toda do meu pai, viu, gente? Porque a gente morou em São Paulo, nasci em São Paulo e desde muito pequena ele colocava a família toda no Fusquinha e a gente viajava muito pelo interior de São Paulo, Minas Gerais e tal. Então, desde pequena, acostumada a botar o pé na estrada, principalmente de carro, né? E aí, há uns 10 anos, meu pai foi transferido para trabalhar numa fazenda em Belém do Pará, a 25 quilômetros do centro. Uma realidade completamente diferente. Mas foi dali que veio, acho que, toda a influência, né? O amor pela natureza, a observação de espaços, né? Como é que ele se dava. E aí, o amor da minha mãe também, né? Pela horta, pelos animais, sempre tivemos bichinhos e tal. Moramos 20 anos nessa fazenda. Depois eu fui para Belém fazer faculdade, né? Fui para o centro da cidade. Meu pai também nessa época já montou o escritório dele, fomos todos para lá. E eu comecei a estudar na Universidade Federal do Pará. Mas antes, voltando um pouquinho, eu estava trabalhando há uns 8 meses numa agência de viagem, que era de um amigo do meu pai. E aí comecei a trabalhar sem, né, ter nenhuma informação sobre o mercado de trabalho, sobre o que era o turismo, o sistema, como que funcionava isso, não. O meu grande mentor foi esse meu primeiro gerente, me explicou assim, tudo que eu sei de turismo até hoje, mas principalmente relacionamento, né, acolhimento das pessoas na agência, foi uma experiência incrível. E eu fiquei com esse gerente, mudamos depois de agência e tudo, fiquei com esse gerente aí uns 2 anos trabalhando com ele. Foi quando eu fiz o meu curso de guia também, né, pelo Senac. E aí a gente tinha parcerias com pessoas que arrendavam barcos, iates, para a gente fazer passeios, né, pelas igarapés, pela Ilha do Marajó. Então eu trabalhei muito, né, recepcionando principalmente o pessoal que vinha estudar, né, da Alemanha no Brasil, pela Casa de Estudos Germânicos, foi o meu grande parceiro assim, de negócios, né, no turismo receptivo lá em Belém. E lá, durante a minha formação, depois disso eu fui fazer, realmente me incentivou a fazer a graduação de turismo, e lá foram outras descobertas, né? Trabalhar com planejamento turístico, trabalhar com projetos turísticos. Também fiz estágio na parte de hotelaria, eventos, né, outras operadoras, pequenas pousadas, né? Então eu tive assim, eu passei acho que por quase todos os setores, né? Todas as oportunidades que ofereciam na universidade. Como eu já trabalhava em agência, eu já vinha entendendo quais eram as dificuldades que eles tinham de lidar, né, com o mercado, com pessoas, com captação de pessoas. Então, eu fui direcionando muito minha carreira para o lado do marketing, tá? E isso foi moldando todos os cursos, as minhas escolhas de formação, percebendo essas dificuldades que esses negócios sentiam, e que em determinado momento da faculdade, já quase lá no final, eu falei assim, mas na faculdade a gente não aprende como ajudar essas pessoas a melhorar seus processos, a ajudá-lo de alguma forma, né, porque são eles que estão na operacionalização, praticamente na linha de frente do turismo, né, recebendo as pessoas, ou então enviando, né, organizando essas viagens. E eu via que tinha muita oportunidade ali, né, de trabalhar com consultoria. Foi uma coisa que nasceu durante a faculdade, porque eu não via uma formação para isso. Mas eu tive alguns professores que me incentivaram bastante nisso, me deram oportunidades, né? Então eu peguei bolsas de monitor lá na universidade, né? Também com mentores na parte de projetos. Tive professores excelentes que me iniciaram nessa parte de montar projetos, a fazer boas justificativas, né? E também a dar aula, né? Eu acabava me colocando para dar aula por conta de uma prática que eu trazia no mercado, né? Então a professora de agência de viagem sempre pedia os exemplos práticos para mim e para mais 2 colegas meus
durante o curso, né, porque ela trazia teoria, mas muitas vezes não estava bem atualizado com a prática. A gente já comecei a dar aula na faculdade ainda. E aí eu fui percebendo oportunidades de mercado. Enquanto enquanto eu estava ali subindo alguns degrauzinhos na construção da minha carreira profissional, muita gente queria me jogar escada abaixo, como vocês já devem ter sentido isso na pele também, né? Muita gente não acredita que é possível, né, trabalhar no turismo, de ter sucesso nisso. E eu persistindo, eu falei, não, fui achando as oportunidades e me adequando e percebendo o que era necessário, habilidades que precisavam ser criadas para continuar. Enquanto acho que metade da turma com quem eu me formei não desenvolveram nada na área de turismo, não foram trabalhar, não deram continuidade nas suas carreiras. E hoje, até onde eu sei, é uma meia dúzia que trabalha realmente, né, no setor, né? E alguns professores, né, outros são gerentes de hotéis, outros montaram seus próprios empreendimentos, agências ou pousadas e por aí vai, né? Então eu saí de Belém depois que eu terminei a faculdade, fui para São Paulo. Aí eu fui fazer a pós-graduação, né, em marketing turístico, sempre focado no turismo, porque eu percebia que tinha essa lacuna no marketing. E ainda era o marketing tradicional, gente, não é marketing digital, não. Depois que eu vim fazer, né, a minha formação em marketing digital, mas naquela época a gente teve a oportunidade de experimentar, né, de fazer os testes, de aplicar as estratégias de marketing tanto para gestão pública, né, de destinos turísticos, quanto para pequenos negócios. E aí eu fui fazer fui contratada enquanto estava na especialização por o que hoje é uma grande colega, né, que trabalhava numa operadora, uma grande operadora, eram mais de 150 pessoas e tinha um departamento de marketing com 5 pessoas. Então foi um excelente aprendizado, um ano e pouco que eu fiquei nessa operadora, que me abriu portas assim para desenvolver um trabalho de marketing junto. Eu comecei primeiro com as agências de viagem, depois eu fui expandindo essas estratégias para outros tipos de negócios de turismo. E aí começou a nascer uma espécie de uma orientação, que eu não chamava direito de consultoria naquela época, né? Mas eu era contratada às vezes até como consultor interno de algumas agências para montar todo um departamento. Eu saí depois da especialização de São Paulo, vim para Florianópolis, onde eu não saí mais, né? Minha residência aqui, embora eu viaje muito. Mas aqui, quando eu vim para cá, terminei a especialização, fui para Belém, dei tchauzinho pro meu pai. Ele falou, não, você não vai ficar. Eu falei, tô indo para Florianópolis. Aí fui contratada por uma empresa aqui para desenvolver 2 departamentos dentro da agência, um que era de viagens emissivas, né, para grupos Disney, e outro para área de receptivo, porque só existiam 2 agências que recebiam grupos, que recebiam pessoas aqui. Florianópolis não era nada daquilo que vocês ouvem falar hoje, gente, estava no cruzinho, não tinha quase nada. 23 anos atrás isso. E aí essa pessoa me contratou para montar esses departamentos. Aí acabei ficando só com o receptivo depois. E aí nesse meio tempo uma pessoa que eu conheci, um consultor, me aproximou da esposa dele, né, que era a coordenadora de cursos técnicos do Senac. E aí eu comecei minha vida também no ensino. Primeiro em cursos técnicos, depois ela me apresentou para outras pessoas, eu fui dar aula numa faculdade de turismo na graduação e fiquei por 10 anos dando aula e ao mesmo tempo trabalhando para essa agência e para outras agências, para geralmente montar um determinado setor, né, expandir, formar equipe e também com eventos, né? E em um determinado momento, você está ali trabalhando 15 horas por dia, anos na mesma função, eu falei, eu quero investir mais, não é voltar, mas investir mais nessa questão de orientação, que era o que eu mais gostava de fazer, de ajudar e ver que eles tinham resultados, né? Principalmente os pequenos empreendedores do turismo. Nessa etapa foi uma transição assim, né, de carreira, que eu tive que fazer grandes escolhas, né? Eu passei um período bem agitado, muito intenso, peguei uma estafa danada, trabalhando em eventos, dando aula e trabalhando em agência, né? Tive uma jornada de 15 horas por dia, que alguém já deve ter passado por aí, né? E aí eu falei, não, mas não é isso que eu quero para minha vida. Amo trabalhar com turismo, mas vamos focar em uma coisa, né? E aí eu fiz todo um trabalho com um coach e eu falei, o que eu preciso fazer para conseguir realmente ter a minha empresa de consultoria, focar nisso, conseguir clientes. Eu não tinha muitas habilidades para venda, né? Eu não trabalhava muito com venda, trabalhava no operacional. E aí eu falei assim, não, eu não tenho habilidade nenhuma para vender, como que eu vou montar um negócio, né?
Mas até por conta dessa experiência que eu tive dentro das empresas, né, eu já sabia o que era necessário fazer, né, e aí fomos montando uma estratégia uma certa transformação da carreira, né, sempre no turismo, nunca saí, né, mas de que formatos diferentes, que formas diferentes estavam aí surgindo no mercado e que eu poderia de repente desenvolver um trabalho de consultoria. Então foram muitos estudos, foram 6 meses de trabalho com esse coach e eu bati o martelo e falei, não, o que eu gosto é de ensinar e de ajudar, né? Eu sei que eu posso levar resultados para essas empresas e aí eu tracei toda uma estratégia que hoje tem a Quadro Consultoria, a gente nasceu em 2002, né? Somos 3 consultoras, irmãs aqui hoje, trabalhando com o setor de alimentação, hoje transformação digital, né? E minha irmã também tem uma irmã que é da área de tecnologia, desenvolvimento de software, engenheira. Então você juntou aqui com a gente e a gente e eu na parte de turismo, então uma coisa muito relacionada com a outra. E aí nasceu a Quadro Consultoria e já estamos aí há 20 anos, esse ano completamos 20 anos como consultores, né? E aí eu não saí mais, sempre prestando serviços de consultoria ou instrutoria, né, dando aula também, principalmente para empresas, formação de equipes, né, e não parei mais, né, e foi assim realmente um encontro, né, uma afinidade muito grande que eu tive com essa atividade de consultoria dentro de tantas oportunidades, tantas possibilidades que tem no setor de turismo, né, mas a gente precisa, se eu posso deixar aqui, né, um recadinho para vocês, né, que almejam, né, ser consultores, é necessário trabalhar muito a atualização e a sua formação para saber orientar, né, cursos específicos na área de gestão, principalmente. Então eu fui vendo o que era necessário fazer, né, e direcionando todas minhas competências para isso, para ajudar outras pessoas, ou pessoas que queriam empreender, montar algum negócio de turismo, ou pessoas que estavam enfrentando alguns problemas e que precisavam de ajuda para enxergar, para ver outros horizontes, para ver uma luz no fim do túnel, né? E foi muito legal, então eu hoje já trabalhei em vários projetos, né, da Brasel, que é a Associação Brasileira de Restaurantes, desenvolvendo rotas, né, caminhos do sabor, também para a Universidade de Brasília, a gente trouxe, junto com o projeto do Ministério do Turismo Sustentável Infância para Florianópolis, fiquei 2 anos trabalhando com eles, então foram vários tipos de projetos, e principalmente com o Sebrae, né, para quem eu presto serviço assim há muitos anos, e em vários locais hoje, né, vários estados hoje me chamam, né, para dar minhas considerações enquanto consultora. Então, para dizer um pouquinho, assim, hoje como tudo isso que eu falei para vocês, né, influenciou nas minhas escolhas, né, desde quando eu morava lá na fazenda e viajava com meu pai. Hoje eu presto serviço principalmente para quem tem uma propriedade, a maioria delas são rurais ou estão em áreas naturais, e que querem se transformar no atrativo turístico ou querem desenvolver ali algum negócio de turismo, seja na área de alimentação ou hospedagem, ou até mesmo eventos, né, ou então cenários, né, para books, né, para casamentos. Então eu ajudo essas pessoas a transformar essas propriedades. Hoje 65% do meu trabalho vem desse trabalho eu criei uma metodologia, né, por conta desse trabalho todo de muitos anos, de 20 anos de consultoria. Há alguns anos eu já criei essa metodologia e eu trabalho com 3 pilares para desenvolvimento desses negócios, dessas propriedades ou espaços, né, em negócios turísticos. E depois eu tenho outros projetos, né? Eu também participo de várias redes, né, que surgiram principalmente agora por conta da pandemia. Então tem as mulheres do turismo rural, tem as mulheres do turismo em rede, tem o turismo rural consciente. E com isso o network é muito grande dentro dessas redes, então surgem outras oportunidades. E durante a pandemia, então a gente desenvolveu aí outros produtos. A gente, como todo mundo, também fomos afetados, né? Então quase a gente desiste de trabalhar com consultoria, porque os empresários não precisavam mais. Mas a gente viu que existia, sim, outras instituições que estavam conseguindo recursos e repassando em formas de capacitação, né, de instrução para esses negócios de turismo, para não perderem tudo que eles criaram aí durante anos.
Então eu me aproximei muito dessas instituições e aí foi surgindo novas oportunidades, mesmo em plena pandemia, para a continuidade das consultorias com turismo. E aí a gente criou também outros produtos, porque outras pessoas perceberam oportunidades também durante a pandemia. E como a gente já vinha aqui há alguns anos fazendo a nossa transformação digital, porque é um processo praticamente contínuo, porque muda muito rapidamente, né, gente? Essa história toda de online, digital, estratégia de marketing digital, né? A gente estuda diariamente aqui, né? Todos os consultores ou quem é chamado para trabalhar com a gente, todos estão antenadíssimos, acompanhando tudo o que acontece no mundo digital. E aí nós tivemos que também fazer essa migração toda, né, do presencial para o online. Antes a gente tinha um pouco mais de resistência, porque as pessoas não confiavam muito, tinham medo, era muito aprendizado para poder desenvolver negócios, né, no formato online. Então muitos negócios turísticos não optavam por esse formato, então a gente continua atendendo no presencial. Só que com a pandemia tudo mudou. E a gente também teve que mudar toda a nossa estrutura. A gente já tinha aqui todo o processo de consultoria online, diagnósticos, atendimentos. Já sabemos usar essas ferramentas todas que surgiram que as pessoas aprenderam a usar mais durante a pandemia, né? De reuniões, de conferências. A gente já usava todos os consultores quando a gente fez a transformação digital há muitos anos. Estava começando o marketing digital no Brasil, gente. E aí a gente resolveu também, porque nós optamos por essa vida nômade digital. Todo mundo que trabalha com a gente tem essa premissa, a gente contrata quem tem essa vocação para trabalhar remotamente, né? E prestar serviço sempre como nômade digital. A gente gosta, a gente valoriza, e é uma coisa que a gente quer dar continuidade, quer perpetuar com a quadra consultoria, né? Então a gente fez toda essa transformação para trabalhar de qualquer lugar, e isso me proporcionou também uma viagem que eu sonhava há anos, né? De fazer um intercâmbio na Irlanda. Passei um ano lá em 2017, até comecinho de 2018. E foi, assim, um aprendizado excelente. Eu podia trabalhar de lá, né? Então, comecei lá, então, a ajudar outras pessoas, assim, pessoas que estavam trabalhando em hostels, né? Em Baby, né? Que tem muito lá na Irlanda, ou em restaurantes. Fazendo, Luciane, a gente terminava a aula e ficava na escola trabalhando, né? Usando a internet da escola. Aí o pessoal, o que você está fazendo? Eu falei, eu tô trabalhando. Ah, não, como? Todo mundo saía da escola e ia trabalhar, né? E aí eu falei, não, tudo bem, tô trabalhando, né? Não deixa de trabalhar, não. Atendia, pelo menos algumas vezes na semana, alguns clientes. E aí essas pessoas começaram não, eu quero aprender, quero fazer isso, como que eu faço para ter um negócio digital e tal. E lá mesmo na Irlanda eu comecei a orientar algumas pessoas. E aí surgiu uma outra metodologia que eu criei, né, que é um dos nômades digitais. Então dei vários cursos e orientações, mentorias, né, para algumas pessoas, assim, que nessa trajetória toda que acompanhou a nossa transformação também aproveitaram, né, o gancho e foram junto. E o ano passado surgiu também são esses 3 principais trabalhos que eu faço hoje, né? Trabalhar muito com turismo rural, desenvolvimento de negócios, formação de pessoas que querem ter negócios digitais, que querem estar antenados com a tecnologia, com a transformação digital das suas vidas e dos seus negócios. E o terceiro, que surgiu durante a pandemia por conta de uma demanda do mercado por consultores, né? Porque os recursos que estavam vindo estavam parando nas mãos de instituições, eles estavam buscando consultores e não achavam, né? E aí, com formação específica, com experiência no turismo, e aí eu comecei a trabalhar lá no início, logo no início da pandemia, março, abril, eu já estava abrindo um curso fizemos várias lives, conversamos muito, as pessoas apresentaram que elas tinham dificuldade, né, para trabalhar como consultores, e aí eu desenvolvi um curso que é de formação hoje de consultores para turismo. Então, esses são os meus principais trabalhos hoje, que tomam quase todo o meu tempo, e eu tenho alguns trabalhos voluntariado dentro dessas redes que eu falei para vocês, né, que eu participo, e hoje eu entendo inclusive de desenvolvimento de sites, né, principalmente nessa parte de transformar para o digital, que muita gente ainda tem algumas resistências, embora a pandemia tenha acelerado 10 anos que a gente previa, assim, né, de mudanças nisso, mas acelerou em um ano, as pessoas perderam o medo, a experiência do usuário começou a ser muito mais digital, então os negócios precisaram se adaptar rapidamente. Então, novos cursos, nós também precisamos aqui fazer e melhorar nossas habilidades, UX designer, por exemplo, né, service designer, e
tudo isso para ir acompanhando, né, esse desenvolvimento dos negócios turísticos. Hoje a gente ajuda também alguns projetos de desenvolvimento territorial de turismo, mas dando consultoria para entender qual que é a vocação daquele local, se tem as características para que realmente se desenvolva uma rota ou um destino turístico. Então esse é um pouquinho do trabalho que eu faço aí há 25 anos, né, no setor. Como que eu venho, né, me posicionando também enquanto turismóloga, né, e mais uma, se eu posso deixar assim, né, algum recadinho para vocês, e espero que tenha dado vários insights, né, para vocês esse breve vídeo aqui, mas um recadinho, assim, a questão da persistência. Se você realmente gosta, né, de trabalhar com turismo, de lidar com pessoas, isso é fundamental em qualquer setor aí do turismo que você vai trabalhar, tenha persistência e mais entenda que habilidades você tem que ficar melhorando e correndo atrás constantemente, porque é um exercício constante. A gente sempre tem que estar ali em processo de mudanças, de atualização, né? E se você consegue acompanhar isso, então sempre um pezinho na frente, você vai conseguir aí o seu espaço no mercado, né? E hoje, na minha época, por exemplo, eu não tinha concursos como tem hoje para turismólogo, né, gente? Então, tem assim, N oportunidades, a gente tem ainda que abrir muitos espaços para a gente, principalmente para quem realmente entende que essa parte de desenvolvimento do espaço turístico, né, mas aliado, não dá para deixar, né, os outros de fora disso, tem que estar, eu falo que sempre, o turismo é um negócio colaborativo, né, porque você precisa que tudo funcione, né, que o espaço, a casa esteja arrumada, que as empresas, os negócios de alimentação, hospedagem, deslocamento, agenciamento de passeios estejam na mesma vibe. Então, fazer esse link, né, o nosso papel, eu acho que eu me vejo muito nesse meio de campo aí, né, ajudando a estruturar isso. Então, a gente tem muito espaço para abrir ainda. Eu vejo ainda várias oportunidades e principalmente agora no digital, com várias oportunidades para negócios turísticos digitais. Você tem como trabalhar consultoria remotamente de qualquer lugar, você tem como fazer uma organização de viagem, né? Então tem assim, de qualquer canto, né, se especializando em um determinado nicho, um determinado destino turístico, e tem muita coisa ainda que eu acredito que agora pós-pandemia vão surgir novos estilos de negócio, oportunidades para startup. Eu venho há 3 anos estudando também esse mercado de startup e ajudei já uma dessas redes, né, a entrar no hub, né, para impulsionar a startup, o negócio, e outra também agora está se submetendo ao processo. Então é um ramo ainda, né, assim, um direcionamento de negócios, né? A startup é praticamente uma metodologia para você desenvolver negócios em ambientes de incerteza, né? Então existem vários hubs pelo Brasil todo, existem vários hackathons. Eu também sou mentora de hackathons e teve vários de turismo do ano passado para cá. E apareceram, assim, oportunidades e negócios fantásticos, aplicativos, sites, a maioria em ambiente digital, mas ajudando comunidades, turismo de base comunitária, comunidades ribeirinhas. Então, assim, muito interessante esse link que a gente tem de tecnologia com toda a riqueza cultural que o Brasil tem ainda para oferecer, esses quilômetros todos que a gente tem de leste a oeste, norte a sul. Nós exploramos muito pouco o nosso cenário, né, e foi uma coisa que eu aprendi muito quando eu estive lá fora, quando eu viajo para fora, porque eu já viajei mais de 20 países, né, e eles exploram muito isso, eles vendem por bilhões um cenário e a gente não sabe ganhar com dinheiro, com turismo ainda. Então existe muitos espaços ainda que a gente precisa aprender, né, desenvolver, se formar, desenvolver, testar muito e apresentar resultados, né? Porque aí é isso que nós somos cobrados, né? Pós-formações que a gente faz, de apresentar resultados reais. Então, eu deixo aqui um convite para que vocês entrem na página da quadroconsultoria.com.br. A gente também tem o Instagram, né, da Quadro Consultoria. Eu também tenho o meu, Luciane_Quadro, que é mais voltado para essa parte de transformação digital. E deixo o convite para vocês seguirem, né, os trabalhos que a gente faz. E me coloco à disposição, se quiserem me chamar lá no direct, né, mandar lá um alô no WhatsApp.
ou entrar para algumas das nossas listas. A gente tem grupos, né, de turismólogos, de pessoas, ou de pessoas que trabalham, né, e não necessariamente formados em turismo, mas trabalham no setor de turismo, no WhatsApp. E temos as listas de transmissão, onde eu só compartilho o conteúdo, mas a gente não tem espaços abertos aí para comunicação, né, para troca de... mas de vez em quando a gente marca umas lives, né, a gente conversa no Zoom, né, com as pessoas, e aí sempre eu tenho acho que um retorno, eu tenho uma obrigação, né, depois de estar tanto tempo nisso, de ter esse espaço mais social, né, de compartilhar. Então, de vez em quando a gente faz alguns encontros assim com profissionais do turismo para troca de ideias, network. Então, se você quiser participar, é só me chamar lá que eu te incluo na lista de transmissão ou nos nossos grupos. E era isso, eu espero que tenha inspirado vocês, né? Esse momento que a gente passou aqui, tá bom? Sucesso!